Olá, sejam bem-vindos ao Desvendando os Mistérios do Eletromagnetismo. E hoje iremos falar de um assunto muito especial, o campo magnético e a força magnética. E, principalmente nesse vídeo, iremos responder duas perguntas feitas por um telespectador. E as perguntas são: como a força magnética atua em partículas carregadas? E a outra pergunta é: a força magnética pode aumentar a energia cinética das partículas? Veja até o final desse vídeo e logo logo você saberá, ok? Eu sou o João Vitor e hoje estamos no Desvendando o Eletromagnetismo. Bem, para começar, o campo magnético é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética capaz de alterar as suas trajetórias. O campo magnético é resultado da movimentação de cargas elétricas e a gente também pode definir o campo magnético como a concentração da força magnética criada em volta da carga em um espaço. O conceito também pode ser determinado como a região do espaço em que um ímã manifesta ação. Assim, o ímã desenvolve o campo magnético da mesma maneira que a massa desenvolve o campo gravitacional e a carga elétrica cria o campo elétrico. James Clerk Maxwell foi o cientista responsável por identificar o motivo para os ímãs realizarem a atração e as causas das correntes elétricas. Desta forma, ele conseguiu unir a eletricidade e magnetismo. Então, aqui, só para recapitular: campo magnético é a região em torno de um ímã onde acontecem as interações magnéticas. Um ímã é, assim, representado por meio de um vetor denominado indução magnética. Da mesma forma que as cargas elétricas criam em torno delas um campo elétrico, o ímã cria em torno de si o campo magnético. Os ímãs possuem dois polos, um com carga positiva e outro com carga negativa. Desta forma, poderá existir atração ou repulsão dos polos dependendo da orientação dos ímãs. Um ímã influencia outros ímãs, materiais paramagnéticos e ferromagnéticos, a partir de sua área ponta. O campo magnético é representado em forma de vetor denominado indução magnética e simbolizado por B. O Sistema Internacional de Unidade, o SI, definiu o Tesla como sua unidade de medida em homenagem a um dos grandes estudiosos dos fenômenos magnéticos, Nikola Tesla, que nasceu em 1856 e morreu em 1943. O campo magnético é vetorial, assim como o campo elétrico ou campo gravitacional. Por isso, apresenta as propriedades módulo, direção e sentido. Além das direções vertical e horizontal, o vetor indução apresenta uma terceira direção, que é aquela em que a ponta da agulha de uma bússola aponta e o seu sentido é aquele em que o polo norte da agulha da bússola aponta. As linhas de campo magnético são sempre fechadas, elas nunca se cruzam, e quanto mais próximas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. Além disso, a região dos magnetos, de onde saem linhas de indução, é chamada de norte magnético, e a região em que essas linhas de indução emergem é conhecida como sul magnético. Um campo magnético é uniforme quando o vetor de indução tem direção, intensidade e sentido semelhantes. Assim, sua representação é feita por linhas paralelas com orientação e espaçamentos iguais. Muitos ímãs são apresentados no formato de um U, pois a parte interna é um campo magnético uniforme. O campo magnético da Terra tem origem na rotação do núcleo terrestre, que acontece com velocidade diferente da crosta do planeta. O núcleo terrestre é formado por uma grande quantidade de metais que apresentam uma grande quantidade de cargas elétricas. É a movimentação dessas cargas que dá origem ao campo magnético da Terra. O campo magnético funciona como uma espécie de escudo para os gases atmosféricos. Se não fosse por ele, a atmosfera terrestre seria varrida pela grande quantidade de partículas que é emitida pelo Sol a todo instante. O campo magnético da Terra desempenhou um papel de grande importância nas navegações, quando se utilizava a bússola como principal instrumento de navegação. Além disso, diversos animais são capazes de reproduzir rotas migratórias graças à sua capacidade de perceber a orientação do campo magnético da Terra. Aliás, por tocar nesse assunto, lá vai algumas curiosidades sobre o tema. A primeira é que alguns animais, como aves e minhocas, conseguem perceber o campo magnético da Terra e se locomovem por meio dele. A curiosidade número 2 é que o eixo do campo magnético tem inclinação de 11 graus em relação ao eixo de rotação da Terra. E, número 3, a agulha de uma bússola é feita de material magnetizado, imantado, que permite ser influenciado pelo polo magnético da Terra.
A força magnética é o resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. Ela pode ser tanto atrativa quanto repulsiva e surge em corpos eletricamente carregados e que se encontram em movimento em relação a algum campo magnético exterior. Essa força é sempre perpendicular aos vetores da velocidade do corpo e de campo magnético. Um campo magnético não atua sobre cargas elétricas em repouso, mas se pegarmos esta carga e lançarmos com uma velocidade v em direção a uma área onde há um campo magnético B, pode aparecer uma força F atuando sobre esta carga, denominada força magnética. As características dessa força magnética foram determinadas pelo físico Hendrik Antoon Lorentz, que nasceu em 1853 e morreu em 1920. E agora, finalmente, iremos responder a primeira pergunta que fizemos no início do vídeo, lembra? A pergunta é: como a força magnética atua em partículas carregadas? As cargas elétricas em movimento atuam dentro de um corpo magnético. Assim, quando uma carga elétrica está em movimento dentro de um campo magnético, ela terá uma força magnética atuando sobre ela. A força magnética é proporcional ao valor da carga Q, ao módulo do campo magnético B e ao módulo de velocidade v, com que a carga se move. Para os corpos de dimensões desprezíveis, utilizamos a seguinte equação para calcular a intensidade da força magnética. F é igual a Q vezes V vezes B vezes o seno θ, onde F é a força magnética, Q é o módulo da carga elétrica, V é a velocidade da carga elétrica, B, o campo magnético, e o seno de θ será o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. A força magnética é uma grandeza vetorial, portanto, ela possui uma direção, um sentido e um módulo. Lembre-se que a força magnética é perpendicular ao campo magnético, B, e a velocidade, v, da carga magnética, Q. Para entender o sentido da força magnética, utiliza-se a regra da mão direita, também chamada de regra do tapa. Com a mão direita aberta, temos que o polegar representa o sentido de velocidade v e os outros dedos representam o sentido de campo magnético B. Já a palma da mão corresponde ao sentido da força magnética F. Se um fio condutor retilíneo, assim como um fio, estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica em uma região onde há campo magnético externo, ele sofrerá a ação de uma força magnética. Podemos calcular a intensidade dessa força magnética utilizando a equação a seguir. F igual a B vezes I vezes L vezes seno θ. B é o valor da intensidade do campo magnético em Tesla, T. I é o valor da corrente elétrica em amperes, A. L é o comprimento do fio em metros, M. O ângulo, nesse caso, é formado entre o campo magnético e o comprimento do fio, por isso ele deve ser retilíneo. Caso contrário, teríamos de calcular a força magnética sobre cada trecho do fio que apresentasse um ângulo diferente. Beleza. Agora já sabemos tudo isso, precisamos nos atentar a alguns detalhes. A força magnética é sempre perpendicular, ou seja, 90 graus, à velocidade da partícula carregada e ao campo magnético simultaneamente. Como a força magnética faz um ângulo de 90 graus com a velocidade da partícula, a velocidade não se altera, somente o seu sentido e direção. Logo, a força magnética não realiza trabalho. Se o ângulo entre a velocidade θ e o campo magnético for de 0 graus, não haverá força magnética. E para finalizar esse vídeo, vamos responder a outra pergunta feita no início do vídeo. A força magnética pode aumentar a energia cinética das partículas? A resposta é não. A força magnética não altera a energia cinética das partículas, pois a força magnética que atua sobre a carga é a força centrípeta, ou seja, é uma força direcionada para o centro da circunferência. Essa força é sempre perpendicular ao deslocamento da carga. Assim, dizemos que o campo magnético não influencia na variação da energia cinética da carga. Em outras palavras, o módulo da velocidade tangencial não se modifica pela ação do campo magnético. E assim, encerramos o nosso vídeo. Espero ter respondido as perguntas do nosso telespectador e explicado de forma resumida sobre o campo magnético e a força magnética. Obrigado pela visualização e tchau, tchau!
O campo magnético é representado em forma de vetor.